bom dia, bom dia, povo maravilhoso! Como que vocês estão? Espero que todo mundo maravilhosamente bem nesse domingo, né? Tá friozinho aí onde você está? Como é que tá? Tô vendo todo mundo super chique, olha só. Ana Vasilevski, maravilhosa, de blazer Chanel, tá, meu povo? Porque assim, depois que vira silver, com um time desse, fica rico e só anda de blazer da Chanel, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Olha a Evelyn, bem-vinda, Evelyn, aqui presente para representar a linha ascendente poderosa, né, Evelyn? Meu Deus, é isso. Deixa eu ver quem mais está chegando. Nossa, Kiara, oficial, tá, gente? Kiara é dessas, meu povo. Chegou chegando, chutou a porta, falou: esse diamante é meu. O que que é para fazer? Falaram que era para estar de câmera ligada, então vamos embora, né, fia? Já pegou o que era a princípio óbvio, né, amiga? Gente, ó, eu não sei vocês, mas eu quero convidar todos vocês nesse momento para pegar um óleo da sua escolha nesse momento, ou talvez você seja a escolha do teu óleo, não sei, para mim depende do dia, mas eu ando muito viciada positivamente por esse presente lindo que eu ganhei lá de Portugal, e eu ainda estou com saudades do mar. Então, eu vou sentir esse cheirinho aqui, ó. É exclusivo, Seaside Escape. Hum. Vamos começar agradecendo, né? O privilégio, a sorte de estarmos aqui reunidos para mais um dia de aprendizado. Obrigado, obrigado, obrigada por tudo, né? Porque afinal de contas, com um mundo tão tumultuado, cheio de coisa acontecendo, e a gente está aqui diante de uma janela de aprendizado, né? Eu não sei vocês, mas eu sou alguém que, depois que eu descobri que a luz estava dentro de mim, ó, tá iluminada, chegou, né? A luz está dentro de nós, né, amiga? Então, assim, às vezes a gente fica procurando lá fora. Eu descobri o poder, né, de gostar, amar, de aprender, né? E hoje a gente vai ter uma chance muito grande de aprender com alguém que tem muita, muita, muita autoridade para compartilhar o que ela vai compartilhar. E eu já sou muito suspeita em falar dela, porque desde que ela chegou na minha vida, a gente sentiu algo muito poderoso entre nós, tem uma amizade, um respeito e uma admiração muito grande por ela, muito, né? Tanto é que a primeira convenção na Europa que eu fui, que foi o ano passado, que eu fui para Turim, na verdade eu nem ia, gente, só para vocês terem uma ideia. Eu fui porque ela é esse tipo de pessoa que chega na vida da gente para agregar valor. E ela me estimulou, ela falou: Sam, vamos, 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 vamos. Falei: vamos, e aí nós fomos, né? E foi onde eu tive a chance de conhecê-la pessoalmente, porque era só no WhatsApp, era só online, né? E foi muito mágico. E esse ano a gente esteve juntas novamente na Europa, na convenção de Bruxelas, né? E foi muito legal, porque lá teve o encontro com a Aline, né, a nossa Imaculada também, foi lá na Praça do Comércio, acho que era do Comércio, que isso, enfim. Foi uma cena, parecia cena de filme, sabe? E até falando em filme, né? Para quem não sabe, o esposo da Gabi é Français, meu povo, é o cinegrafista famoso, por isso que a Gabi conhece muita gente famosa, tá, meu povo? E depois a gente foi para a França, né? Porque a Gabi está com uma equipe linda, crescendo pelo mundo, tá, gente? Ela é global mesmo. E graças a ela, eu ressignifiquei uma parte da minha história, né? Eu estive com ela lá no sul da França e ela me reaproximou, né? Das francesas e foi mágico, gente. Vocês não fazem ideia
o quanto as mulheres francesas estão antenadas sobre esse tema da aromaterapia, né? Então, assim, foi além de gostoso, maravilhoso estar com minha amiga, eu aprendi muito, muito mesmo, e eu pude visualizar o quanto o continente europeu realmente tem um conhecimento, um know-how sobre as práticas de medicinas naturais, né? E aromaterapia é uma delas. E hoje a gente não vai falar apenas disso, a gente vai falar de uma medicina que eu já tinha ouvido falar, que eu não conhecia, né? Mas eu já sou adepta em pequenos detalhes, porque eu sigo orientações da Gabi e já fez muita diferença na minha vida, né? Então, por exemplo, vou dar só um adendo. Todo dia de manhã, quando eu chego no meu banheiro, a primeira coisa que eu lembro é da Gabi. Por quê? Porque ela me ensinou a raspar a língua, né, com aquele raspador de cobre, né? E parece uma bobagem, ó, tô vendo vocês, né, asqueçando, então já faz sentido também, né? E, cara, meu, faz toda a diferença, né? Então, hoje espero que esteja todo mundo aqui com papel e caneta para ter altos insights, né? Porque a gente com certeza vai perceber muita coisa que a gente pode ajustar na nossa rotina com a nossa saúde, né? E é isso, eu quero que vocês me ajudem a receber de verdade, de coração, com uma das pessoas mais gentis, mais competentes, mais maravilhosa, mais tudo de bom que eu já conheci na minha vida, a nossa Gabriela Catelan. Bonjour! Ai, Sam, bom dia, bonjour todo mundo. O que falar, né, da Sandrine depois de toda essa introdução? Fala nada, o povo já está de saco cheio de me conhecer. Eles querem conhecer você, amiga. Ai, Sam, gratidão. A Sam, para mim, ela é uma pessoa muito especial, é uma realmente irmã de alma, além dessa questão de trabalhar com a Doterra, essa pequena questão. Ela realmente é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e como líder. Então, para mim, eu tenho pura gratidão de estar aqui, nesse time maravilhoso e poder, quem sabe, contribuir um pouquinho aí com em relação à Ayurveda e à aromaterapia e a ligação entre essas duas, né? Gratidão a todos vocês que estão aqui em domingão, né? Pleno domingão enfim, disponíveis ali para escutar. Conta para todo mundo, Gabi, quem é Gabi? Porque, gente, Gabi é um prato cheio de tanta coisa que se eu começar a me atrever, querer falar, mas eu acho que o povo quer saber um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Vamos lá. Bom, eu sou Gabriela, para quem não me conhece, né? Apesar de que Gabriela é só minha mãe brava que me chama, né? Gabi. E eu sou brasileira, com muito orgulho, amo meu país, amo meu povo, o melhor lugar do mundo, mais brilhante, com mais energia, não existe, não existe, não existe. E eu tenho uma história, né? Eu fiz faculdade de cinema e comecei a trabalhar com cinema antes de entrar na faculdade mesmo. Então, isso é uma parte da minha vida. Eu fui assistente de direção, que é o braço direito do diretor, né? E que também cuida de toda a parte logística para um filme acontecer, né? Então, isso para mim foi um grande aprendizado, porque tudo na minha vida ficou melhor depois disso, porque eu sei me organizar, dar prioridade para o que tem que dar e fazer depois o que precisa fazer. E, além do que, conheci meu marido nesse meio. Mas o cinema não tinha mais a ver para mim, na verdade, porque é, ficava faltando um pedaço que era a conexão profunda com as pessoas, né? E desde pequena eu sinto que eu tenho uma missão de guiar ou ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas, né? Então, isso era muito forte, mas lógico que são muitos anos de trabalho interno também, né? E aí eu conheci as curas naturais. Então, me formei em terapeuta floral pelo Instituto Bá de Londres.
que os florais são maravilhosos também, né? E trabalham assim. Renata gosta, a doutora Lude. E me formei em aromaterapia aqui na França, porque eu casei com um francês e vim morar na França. Então foi aí que eu conheci, né, a maravilha que é a aromaterapia, né? E aqui na França, a aromaterapia ela é muito natural, na verdade. Todo mundo conhece e usa óleo essencial, né? Então, foi uma coisa que eu conheci de perto, vivendo aqui e estudando um pouquinho aqui a aromaterapia de uma maneira tradicional. Sem saber, eu também fiz uma iniciação numa questão da aromaterapia ligada a uma forma mais antiga de trabalhar os óleos, né? Que era as linhas que vêm do Egito, de Maria Madalena, dessa outra era, né? Que cura a alma, né? Porque os óleos essenciais, e principalmente esses nossos aqui da doTERRA, são óleos que são presentes do cosmos, tá? Do universo para gente. Então, saibam que vocês têm ouro nas mãos para todas as áreas da vida, né? E para o coração, principalmente, que é a nova era que a gente está entrando, abrir esse coração e se conectar. E bom, para falar do Ayurveda, eu me formei também com um médico maravilhoso aí do Brasil, que eu morava no Brasil e trabalhei anos na clínica dele. Olha, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Gabi, fala pra gente onde você não morou, que fica mais fácil, tá? Que essa menina, essa cara de adolescente, só que não, tá? Ela é muito fake news e engana todo mundo, inclusive a mim, né? Ela morou em tudo quanto é lugar do mundo. Então você já fala, olha, ali eu não morei. Daí você já tira um base em tantos países que ela já passou. A vida foi me levando, né? E eu fui indo, porque eu sou assim. Onde a vida me leva, onde tem uma porta abrindo, eu acho que é onde a gente tem que entrar, né? Sem mesmo nem saber como, mas vamos. Então, isso também é uma característica minha. E aí, eu estudei e trabalhei muitos anos nessa clínica, né, no Brasil, com esse doutor maravilhoso e a esposa dele, que é incrível também. E estudei com o Dr. Lade, que é um médico indiano, é, agora ele mora metade nos Estados Unidos e metade na Índia, mas foi o primeiro médico que trouxe o Ayurveda para para todo o Ocidente. Então, ele é realmente uma pessoa maravilhosa, simples, pura e que traz os princípios de raiz do Ayurveda. Né? E eu gosto muito das raízes, gosto também da raiz do aromaterapia. Então, para dizer também que eu fiz um módulo enorme com o Dr. Lade, dedicado aos óleos essenciais, porque tem muita gente que às vezes fala que o Ayurveda não usa. Usa sim, tá? E aprendi com o Dr. Lade tudo isso e tem nessa ciência milenar que é o Ayurveda, os óleos a gente usa. Sim, sim, sim. Então, eu vou, acho que posso Pode colocar uma. sim, pode sim. Você está no comando. Peraí, deixa eu expandir. Eita, dá para ver? Maravilhosamente bem. Essas tecnologias que eu tô aprendendo com a Sandrine, hein? Que eu sou bem analógica. Olha, Então, se você é analógica e está aprendendo comigo, qualquer um pode aprender, gente. você vê, né? Então, aqui eu coloquei o Ayurveda simples, né? Porque o nome é complicado, mas na verdade o Ayurveda ele tem muitas palavras em sânscrito, então são palavras difíceis, mas o Ayurveda é natural, na verdade, porque ele vai falar de coisas que são coisas da nossa raiz e como ser humano, todos nós temos essa conexão com a natureza, tá? E com o que é natural. Os tempos modernos foram separando um pouquinho a gente,
né, disso daí, deixando um pouco distante, mas assim como a aromaterapia é a medicina ancestral do futuro, né? O Ayurveda e todas as formas de medicina que trabalham com a natureza também são, e todos nós podemos acessar isso daí. Então, é, vamos lá. Que é o Ayurveda, né? O Ayurveda é um sistema de cura, né, que tem raízes na Índia, né? Eu quero falar para vocês primeiro uma coisa: o Ayurveda não é místico, assim como a aromaterapia. O Ayurveda não é uma religião. O Ayurveda é uma ciência, tá? É um sistema, de medicina natural, tá? E é um dos sistemas mais antigos, que a gente tem, assim, no mundo. Então, entre 5.000 e 10.000 anos atrás, nós temos acesso ao que é o Ayurveda, né? Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, é o conhecimento da vida, né? O Ayurveda é um dos livros, dentre alguns livros que tem, na Índia, né, sobre determinados temas que contam os segredos da humanidade, né? Então, o Ayurveda é o livro da vida, tá? Tem também o livro que conta do yoga, é um outro livro, mas ele faz parte desse livro da vida, né? Então, o Ayurveda é uma forma de viver em harmonia com a natureza e com os ciclos, então, com as estações do ano, com os ciclos da vida, né? Nós temos idades, cada idade a gente pertence, a um ciclo diferente, e também a tudo que envolve esse relógio biológico que nós temos aqui, né, dentro, e que é conectado com o relógio biológico que existe no mundo, apesar de que a gente às vezes se desconectou um pouquinho, mas está lá, né? De acordo com a Ayurveda, né, cada indivíduo é um microcosmo, do cosmos, né? Então, você é o mundo e o mundo é você, mais ou menos isso. É bem difícil de colocar em palavras o que que é o Ayurveda, mas acho que o que que é a vida, né? Então, no princípio, existia Purusha e Prakruti. Purusha é o espírito, né? A consciência universal, puro, sem nenhuma manchas, é aquilo que está dentro, né? Lá dentro, de cada um de nós. E Prakruti é a matéria, né? E do movimento desses, dois, do espírito e da matéria, existem, outras matérias que nasceram, né? E dentro dessas matérias existem três princípios muito importantes para a Ayurveda. Vocês vão saber por que já já, que é o Sattva, Rajas e Tamas, tá? Hum. Então, Sattva, Rajas e Tamas. Esqueçam os nomes, tá? Não precisa, porque é tudo um pouquinho complicado, mas, na verdade, o conceito é simples, tá? Sattva é a pura essência de luz, né? É a ação correta, é o propósito espiritual, é o espaço claro, limpo, é a percepção, o conhecimento, né? E o Sattva, ele deu origem à consciência individual de cada pessoa, né? Então, ele também deu origem aos órgãos dos sentidos, né? O ouvido, a pele, os olhos, a língua e o nariz. Olha aí já, o Ayurveda conectado com a aromaterapia, né? Como é que a gente consegue acessar o equilíbrio, né? Porque nós todos temos esses três princípios, sattvajas e tamas, no nosso corpo, e que estão o tempo inteiro em movimento e se equilibrando, né? Rajas é o princípio do movimento, né? A mudança, a transformação, é o movimento de atenção de um objeto ao outro, né? Ele é o preceptor do ego, né? Do nosso ego. Então, também formou órgãos de ações que estão conectados ao ego, né? Que são as pés, as mãos, os genitais, ânus, cordas vocais e os órgãos, de ação, né? Tamas é a inércia, tá? E a inércia não é ruim em algum momento. Ela faz parte, né, do movimento, a inércia. E então a inércia, a escuridão, sólido, a ignorância, né, resistência ao movimento.
né? E de tamas nasceu a mente. Olha que engraçado. E também os tamatras, né? Então, de tamas nasceu o tato, a cor, o sabor e o aroma, tá? E tudo isso é muito importante e também conectado com aromaterapia, né? E os tamatras, que são da origem de tudo que é material no universo, tá? Através do movimento, os tamatras foram se densificando e aí surgiram os 5 elementos, que são os Panchamahabhutas, os 5 elementos que a gente conhece, tá? Esses 5 elementos, né? O fogo, a terra, água, ar e o éter, eles são elementos que dão a base a tudo o que a gente enxerga na natureza, tudo que existe, né? Então, aos minerais, aos vegetais, árvores, aos seres humanos, tudo é feito dos 5 elementos, segundo a Ayurveda. Eita, não tá passando. Peraí, vou parar e colocar de novo, porque não tá passando. Estão vendo? Temos sim. Eita, não sei por que que não tá passando. Fica tranquila, eu vou fazer assim, vou baixar aqui no meu computador, aqui você Tá me bom. mandou, e vou deixar de suporte caso você não consiga. Perfeitinho, Sam. Peraí. Deixa eu expandir, tentar mais uma vez, senão eu vou no Beleza. gogó. Que... Eita. Aê! A gente não pode desistir, Ih, né? A não gente não pode pode desistir, desistir. ó. Aí, ó, mais um aprendizado, não desistir nunca. Até porque brasileiro nunca desiste, né, amiga? Fala a verdade. Não, não desiste mesmo, graças a Deus, né? Então, dos Tamatras nasceram 5 elementos, né? Aí eu queria falar para vocês, enquanto eu vou explicando desses elementos, se vocês reconhecem algumas características em vocês mesmos, tá? Porque esse conceito dos elementos pode não parecer, mas ele é muito profundo e ele é muito especial, porque a partir disso a gente consegue se reequilibrar, né? Se reequilibrar a partir de conhecer como nós somos, a nossa proporção de elementos no corpo e o que está desequilibrando a gente, para a gente ir na raiz, da questão, né? O Ayurveda, diferente da medicina ocidental, ele cuida da raiz do problema, né? E elimina aquilo que não nos pertence para poder que o corpo tenha o movimento natural dele, né? O movimento perfeito, né? Então, o éter é o etérico, né? Ele deriva do som e ele é o espaço, tá? Ele está relacionado aos ouvidos. É, até muito comum durante o outono, às vezes as pessoas ficam escutando aquele zumbidinho assim no ouvido. Isso daí é por causa de muito, muito, muito elemento éter, né? Então, no Ayurveda, a gente equilibra com óleos, com plantas, com alimentação, né? E às vezes com tratamentos mais profundos, né? E ele não tem estrutura, ele é suave, ele não oferece resistência nenhuma, né? Então ele não tem temperatura, e ele é sutil. Então, quando tem éter presente, tem maciez e leveza, tá? E no nosso corpo tem éter, tem éter. O segundo elemento é o ar, né? E é o elemento do movimento. Então, ele pode ser percebido pelo tato, né? E por todo lugar onde houver movimento é porque o elemento ar está ali, né? Os seus principais atributos são o movimento, são o movimento e a secura. Então, ele é leve, instável, irregular e áspero, né? E todos os movimentos do corpo são causados pelo ar, qualquer movimento do nosso corpo. Então, desde a contração de um músculo até os movimentos mais sensíveis, que são os movimentos celulares, tá? Terceiro elemento é o fogo, né? A principal característica do fogo
é o poder da transformação. Quando a gente imagina a chama, uma chama, a gente pode ver exatamente as características daquele elemento, né? Porque eles são, a chama, ela vai sempre para a mesma direção. A gente pode virar para um lado, virar para o outro, e o fogo está sempre para cima. Então, é determinado, né? E ele é responsável, pela digestão no corpo humano, né? O elemento fogo é o primeiro que tem forma e direção. Ele traz brilho, calor, luz, né? Intenso, penetrante. Em excesso, ele pode trazer um pouquinho de irritação e impaciência também, né? Ele está presente no sangue, nos sucos, digestivos, na matéria cinzenta do cérebro, tá? E ele está relacionado com os olhos, né? A sede do elemento fogo são os olhos, por incrível que pareça também, né? A água, né? O sabor né, é onde a gente encontra água, então, e é onde a gente equilibra também. Onde não tem água, não tem sabor, tá? E o que é seco, e sem presença de água também não tem sabor. Então, os atributos da água são coesão, movimento fluido, alegria, frio, oleosidade, lentidão, viscosidade. E, enfim, ela está presente em vários, tecidos corporais, né? Como a linfa, o leite materno, os músculos, sangue, urina, sêmen, nervos, tudo, tudo, e mais um pouco. E ela é percebida pela língua, né? Então, a terra, que é o quinto elemento, é o elemento que traz o cheiro, né? O elemento ligado ao aroma, né? E por isso o seu órgão de percepção são as narinas. Aí mais uma conexão com a aromaterapia, né? No Ayurveda a gente trabalha muito com os órgãos do sentido, né? E então os óleos essenciais entram com um suporte maravilhoso, né? Então a terra é densa, né? Dura, lenta, compacta, grosseira. Ela é responsável pelo crescimento do corpo, tá? Tá nos ossos, nos dentes, nas unhas, fezes e músculos. Aliás, fezes não é um tabu no Ayurveda, tá? É muito importante, inclusive. Então agora eu vou falar um pouquinho dos doshas. Os doshas, eles são, vamos dizer assim, o DNA, de cada pessoa, tá? Todos nós, temos todos os doshas, todos os elementos no corpo, tá? Mas em proporções diferentes. Por isso que o Ayurveda cuida de cada pessoa, unicamente, exclusivamente daquela pessoa, né? Como é que a gente vê qual que é a proporção dos elementos nas pessoas no Ayurveda? Então, a gente tem características físicas, onde a gente observa, a gente na consulta pergunta várias coisas que vão, nos dar indícios, né, de quais são os doshas predominantes, os elementos predominantes das pessoas, né? Mas também a gente consegue ver pelo pulso, né? Então examina o pulso, em profundidade o dosha que é o nosso dosha, original. Porque o dosha, né, a constituição, que é o DNA ayurvédico, vai, o dosha, ele na verdade, ele é feito, né, ele é formado na concepção, quando o ser humano é feito naquele momento. Então, existe uma questão genética, porque o pai pode estar de alguma maneira e a mãe de outra, e aquilo passa para o bebê, né? Mas aquele dosha que foi criado ali, aquela proporção exata de elementos única daquela pessoa, ela não muda, tá? E isso é muito, muito, muito precioso, né? Porque se a gente conhece isso, e nada melhor do que cada pessoa para se analisar e ver o que que você se acha, né, que você tem como elemento a mais ou a menos, faz com que a gente possa também se equilibrar de uma maneira mais simples, tá? Então, Vata Dosha é ligado ao movimento e ele com predominância, ele é uma junção dos elementos éter e ar, tá? As pessoas de Vata, elas costumam ter uma ótima imaginação e criatividade, são pessoas muito criativas,
que estão andando, que não consegue sentar para conversar, sabe? Que tem que conversar andando. A minha mãe é assim, tem que conversar andando, senão não consegue, né? E aí, entendendo como cada pessoa é, também a gente tira as cobranças, né? Porque tá na constituição da pessoa, ela não pode fazer diferente, né? Eu tenho em casa três filhos, cada um com um dosha diferente. Então, haja meditação, né? E as pessoas de Vata, elas têm facilidade para juntar várias informações no mesmo processo criativo, né? Mas também elas podem ficar dispersas com uma facilidade e não levar uma tarefa até o fim. A aguinha aqui. As pessoas com predominância pita, né? Pita é o elemento fogo e água. Pode parecer doido, mas sim, é a junção do fogo com a água, né? Mais fogo e um pouco de água. Então, as pessoas de constituição predominante pita, elas costumam ter um peso mediano, elas tendem a ter o mesmo peso durante a vida inteira, né? Não mudar, não diminuir, nem aumentar, né? São pessoas que suam muito e que são muito determinadas, tá? Que entendem um assunto muito rápido, são muito rápido, e às vezes é por isso que elas se irritam com as outras pessoas, porque geralmente não tem a mesma rapidez de entendimento do que eles, tá? E são indivíduos com bastante apetite, que comem e que digerem muito bem, então geralmente não tem problema com isso, né? E falando assim, todos nós somos misturas de todos esses, tá? Mas sempre tem um dosha que tá mais em evidência, aí um segundo e o terceiro que tem uma proporção menor, tá? E o Kapha dosha é o, é, é o responsável por construir tudo no corpo, né? E por dar estrutura. É a água, e terra, a junção da água e da terra. Então, são elas são bem estruturadas e com tendência a ganhar peso, mas são pessoas que se fazem, exercício físico, ganham músculo muito mais facilmente do que as outras pessoas, tá? E é, tem uma digestão que pode ser um pouco mais lenta, então tem que cuidar bastante da digestão. Costumam ter ossos largos, ossos pesados, né? Bastante cabelo, e são pessoas emocionalmente tranquilas e calmas. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem bastante cafa. Aí, bom, o que que é viver, né? Segundo o Ayurveda, né? Viver é estar em equilíbrio com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa consciência, né? Então, olha só como os óleos essenciais entram aí também, no nosso dia a dia de uma maneira com um papel assim fundamental, né? Fundamental. É, a Ayurveda, como eu falei, a gente vive em harmonia com a natureza, com os ciclos da vida, com as estações do ano, né? Então, agora que eu já falei sobre os doshas, dá para entender que tem fases da vida. Então, a fase da infância até os 16 anos é uma fase kapha, porque ela está voltada para construir aquela pessoa, né? Então, mesmo uma pessoa que tem mais elemento fogo, nessa fase ela vai ter uma influência maior também do elemento água. Então, ela vai ser mais calma, mais tranquila. E quando entra na adolescência, até os 50 anos, é a fase pita, né? A fase pita é, é onde a gente está lá no fazer, né? No executar. E depois disso é a fase vata, onde tudo começa a secar, né? Então, dói as juntas, dói os joelhos, menopausa, né? Tudo isso começa a acontecer porque é a fase da vida onde a gente começa a secar, né? E no Ayurveda, o que que a gente faz? A gente entra com o que é o oposto daquilo, né? Então, se a gente está em uma fase, se eu estou num lugar seco, se eu moro perto de um deserto, né? Então, eu entro com mais oleação, com mais
com mais hidratação, né? E quando eu estou num lugar mais úmido, com menos, porque eu já vou ter aquilo ali da natureza também, tá? E, bom, nosso DNA ayurvédico, né, a Prakruti, que é a nossa constituição dos doshas, e tem a Vikruti. Vikruti é quando, por causa do meio ambiente, ou por causa de alimentação, ou por causa de tudo o que não é de acordo com o nosso ser, né, é, ele agrava no nosso corpo, né? E isso não é um problema, a gente está o tempo inteiro passando por isso. Mas o Ayurveda ensina, de uma forma leve, como fazer, para poder eliminar o que não serve, e equilibrar, né, o que precisa ser equilibrado. Então, a Ayurveda é uma linda arte de viver em harmonia com essas três organizações do nosso corpo, Vata, Pitta e Kapha. Aqui, Agni. Agni é também muito importante falar do Agni, né? O Agni é o fogo digestivo, na verdade. Então, olha, a Ayurveda tem 10 mil anos, então já se falava da digestão, né? E para o Ayurveda, nós temos sistemas digestivos em todos os sistemas do corpo, tá? Mas é lógico que a gente tem nossa grande sede, que é o sistema digestivo, né? Que a gente conhece. É, e tudo que a gente não digere no Ayurveda se torna toxina, né? Então, Agni quer dizer queimar, transformar, né? E é extremamente importante. Então, para a gente ter um Agni equilibrado, tem algumas coisas, eu vou depois falar da rotina diária, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, pequenas coisinhas, e que mudam muito, como a Sam falou sobre raspar a língua, por exemplo, é uma coisa que equilibra, né, o sistema digestivo, porque durante a noite nosso corpo expele pela língua, e aí a gente fala, nossa, se não limpar, é aquela toxina que vai ser mandada de volta para o sistema digestivo e causa a famosa desbiose ali, todas as questões, né, doutora Lud? Então, quais são os Ah, sinais? doutora Lud, gente, doutora, bebe uma aguinha, Gabi, porque eu tenho que comentar a doutora Lud. Se ela pudesse sair, né, ainda não ter essa inteligência artificial dela se passar da tela, assim, com o corpo e tudo, com tudo que você está falando, tá até engraçado, viu? A doutora Lud, eu e ela, a gente tem muita conexão. Eu amo e aprendo demais com ela, ela é muito Não, maravilhosa. A Lud E ela é minha médica, viu? nem É minha gosta dos médica. sistemas, porque assim, aquela vez que a gente participou daquele seminário de medicina integrativa, eu com a Lud, gente, não tinha um palestrante que subisse nesse palco que ela já soubesse tudo, entendeu? Não sei nem o que ela foi naquele seminário só para desfilar mesmo, porque assim, ela dava aula em todo mundo lá, né? E uma das coisas, Gabi, que foi assim, que ficou para mim até hoje, é a questão do quanto realmente nosso sistema digestivo ele é importante e relevante para a nossa saúde. E se a gente estender essa questão do sistema digestivo a tudo no nosso corpo, faz exatamente todo sentido, né? Porque a gente recebe e a gente expele também. Então, nossa, estou gostando muito, muito de ouvir isso tudo, viu? Obrigada. Desculpa se tá meio cabeção. Eu tô tentando fazer mais Não, simples porque não é que tá tudo cabeção, é que eu tenho cabecinha, né? Já você e a doutora Lute são dois cabeções mesmo, entendeu? Então, a gente que lute aqui. então, olha, uma coisa para a gente saber, ter noção se o nosso acne, nossa digestão tá boa, né? Ou se ela tá ruim. Então, o bom funcionamento do Agni, ele mostra que a gente tem boa digestão, absorção, assimilação das comidas e das experiências, tá? Das experiências sensoriais. Às vezes tem gente que digere muito bem a comida, mas que não digere as emoções, tá? E isso daí é o Agni também que precisa trabalhar através dos olhos. A gente consegue muito isso, né? Então, boa visão. Peraí, deixa eu fazer a pesquisa rapidinha. Coloca no chat quem sente que poderia melhorar na digestão das emoções. Coloca eu.
a gente vai melhorando, né? Dia a dia. E os óleos ajudam muito. Tipo, se eu não tivesse usado tanto de óleo que eu usei hoje, eu nem sei se eu conseguiria estar aqui. Ai, ai, ai. E, bom, também tem a temperatura ideal do corpo, né? A pele bonita, uma pessoa que tem coragem, confiança, alegria, né? Ela provê clareza mental, entusiasmo, afeição, interesse, nutrição dos tecidos, né? E é muito simples, se a gente vê que a pele está desidratada, com um óleo e um óleo essencial também, pronto, aquilo ali já resolveu, né? Então a manutenção disso é muito simples, antes de virar um grande problema, tá? Então, bom metabolismo, né? Boa utilização do prana, consciência, pensamento lógico, é, o fluxo da comunicação celular, paciência, estabilidade, confiança, brilho, né, na vida, força e vitalidade. Então, não precisa ter tudo isso desregulado para estar com acne ruim, tá? Ou precisando olhar para isso. Então, se vocês se identificam com alguma coisinha dessas que estão aí, e se quiserem conselhos ayurvédicos, escreva para mim que eu falo como fazer para equilibrar, porque isso é completamente natural. Diariamente a gente está com certas coisas mais equilibradas do que outras, e o Ayurveda, com óleos, com plantas, com meditação, com várias coisas, com óleos essenciais, equilibra isso tudo. Aí eu vou falar de ama, né? Ama é toxina, né? Então, como eu falei, tudo que a gente não digere no corpo se transforma em toxina, né? E aí elas vão se acumulando nos lugares onde a gente tem mais fragilidade, porque todos nós temos um lugar, né? Eu, por exemplo, é o pulmão. Então, quando o bicho pega, eu fico assim, com aquela bronquite, aquela coisa, né? E aí, ama, né, em sânscrito, né, na língua indiana, ela significa o que não foi cozido, né, o que não foi processado. Então, as qualidades da ama, elas são da toxina, são completamente diferentes, né, do Agni. Ela é fria, né, grosseira, lenta, oleosa, pesada, e ela atrapalha o movimento natural do nosso corpo, né? Então é como se ela ficasse ali num lugar impedindo que o corpo faça o que ele tem que fazer para estar em equilíbrio. Por isso que é tão importante também o movimento, né? O movimento, os exercícios físicos, tudo isso, né? Então, os principais sintomas de que a gente tem ama presente no corpo, toxinas presentes no corpo, é a obstrução dos canais, cansaço. Quando a gente vai dormir, acorda cansado, sabe? O tempo inteiro, não há sono que descanse. Fluxo de vata obstruído, né? Então, na vata é o ar, então na região abdominal, gases, né? É, às vezes, para a mulher, menstruação que desregula, né? Mal-estar, indigestão, estagnação do fluxo energético, a gente fica prostrado, né? Isso tudo é toxina. Pode vir de produtos químicos, pode vir do que a gente come, que seja ruim e que o corpo não digere, mas também pode ser de uma briga, de uma emoção, de alguma coisa que a gente sentiu e não conseguiu botar para fora, né? Então, perda do paladar, falta de apetite, impotência ou falta de libido, confusão mental, sensação de falta de limpeza, né? Um odor assim não muito gostoso no corpo, tá? E a língua com a saburra é aquela língua que acorda com uma camada branca ali, né? E que tá frequentemente com uma camada branca ou amarela, depende do tipo de toxina, né? Pela língua a gente consegue ver todos os órgãos, na verdade, né? No Ayurveda. Então a gente consegue olhar aonde exatamente que a toxina está colocada e aí consegue também atuar nesse sentido, né? E dores no corpo também. Então, aqui o desequilíbrio e equilíbrio dos doshas, né? Tem duas regras que são ouro, né? Para mim, que é toda ação gera uma reação. Então, vamos supor que num domingo você vai comer uma pizza com a família.
tá? Eu não tô falando, eu não sou a terapeuta ayurvédica que vai falar, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode fazer tudo. Só que no dia seguinte, o que que você vai fazer? Você vai tomar um chá, de cominho, coentro, é, né? E, como fala? Fennel? Erva doce, erva doce, Quem uma está te ouvindo colher. aí, Gabi, quem está te ouvindo aí, que está embasbacado e que vê você às vezes procurando as palavras, gente, eu preciso defender minha amiga, né? Porque, olha, eu vou te falar, eu sou francesa, né? Vim para o Brasil com 22 anos de idade e a gente que mora há tanto tempo no Brasil, às vezes faltam as palavras, né, Gabi? A gente está o tempo inteiro assim catando, né? Parece fácil, né, gente? Vocês que Sim, pensam, né? Assim, principalmente porque o Ayurveda é um tema que eu falo mais em francês, então é, eu tô percebendo, que legal. É sim. você que lute, agora você vai falar em português também, tá bom? E aí, então, toda ação gera uma reação, né? Então, a gente comeu aquilo, não precisa deixar de comer, mas no dia seguinte, de manhã, em vez de você tomar um café da manhã carregado com pão, com coisas que são difíceis de digerir, toma um chá de uma colher de cominho, bota para ferver uma colher de cominho, de semente de cominho, uma colher de erva doce, né, de semente de erva doce e uma de semente de coentro. Deixa ferver por 5, 7 minutos, coa e toma esse chá. Tipo, eu tomo um negócio assim, ó, inteiro. Você vai ver, tá nova em folha, com energia, a cabeça limpa. Então, é saber entrar nesse movimento, porque na vida a gente tem que ser feliz, né? E um pouquinho de tudo é o que é o bom, eu acho, né? Então, outra coisa importante, né, que o tratamento dos doshas, ele administra qualidades opostas do que ele contém. Então, vamos supor, aqui tá o verão, tá? Tá muito calor. E aí o Eric, meu marido, que tem todas as características de um pita dosha, todo elemento fogo. Tá verão, então já tem o fogo vindo de fora, né? Também. E aí o cara come tudo com pimenta. Ele vai ter um problema, né? Então, o que que ele tem que comer? Pepino, melancia, água de coco, coisas que vão esfriar ele, né? E que vão equilibrar ele assim. Então, os semelhantes Du melon, fais-le manger du melon. do melão, vai lá. Os semelhantes se aumentam, os diferentes se subtraem, né? Quando a gente cria, faz um tratamento ayurvédico, a gente olha para várias coisas, né, ali, para que a gente leve em consideração. Então, é bem específico para cada pessoa, né? Um tratamento ayurvédico pode ter massagens, oleação, plantas, ervas, óleos essenciais, mas a gente olha. O que está fazendo aquela pessoa entrar em desequilíbrio, né? E pode ser o lugar onde ela mora, por exemplo, eu moro num lugar muito úmido, para mim não é bom. Eu estava muito mais equilibrada num lugar mais seco, entendeu? Então, e é por causa da minha constituição. Então, também a força, né, da pessoa e da doença, né? Qual estação do ano que tá, então, geralmente, por exemplo, no inverno aqui, que tem neve, chuva, né? Tem muita água, né? Muito elemento água. Então, sempre dá questões respiratórias ligadas ao pulmão, porque é o excesso, né, disso. Então, a gente vai entrar com plantas, especiarias, chás, óleos essenciais quentes, né? Para tirar essa água, né? Aí, olhar o Agni da pessoa, não adianta dar mil coisas para a pessoa fazer se a digestão dela tá mal, porque só vai piorar, né? Então, às vezes, precisa cuidar da digestão em primeiro lugar, e ver a mente, a imunidade, a alimentação e o estágio da doença, né? A mente é muito, muito, muito importante no Ayurveda, e aí que entram também os olhos entram em várias coisas, mas nesse momento eu resolvi falar dos olhos mais voltados para a mente, tá? Aqui, depois se vocês quiserem, eu posso mandar a apresentação ali lá no grupo, tá?
Mas Agora, aqui, papel e caneta, turma, tá? print. Porque o que que acontece, gente? Autoconhecimento, gerenciamento pessoal é tudo na vida, né? Por isso que esse tema hoje é um tema muito importante e relevante para a gente melhorar, né? Então, assim, aqui vocês vão ter dicas na prática, né, de como vocês, inclusive, fazerem somar essas ciências medicinais uma com a outra, tá? Então, papel e caneta é agora, tá? E aí, assim, tudo segundo a Ayurveda, a maneira como a gente começa o nosso dia vai interferir, em como o dia vai ser e a noite. Então, é muito importante a gente acordar e ter um pequeno ritual ali, né? No Ayurveda, a gente não se nutre antes de se limpar, tá? Porque é a mesma coisa que você pegar o seu filho que estava lá brincando na lama e botar uma meia nele, limpinha e cheirosa, tá? E o nosso corpo é igual. E o Ayurveda limpa de dentro para fora. Então, a gente acorda, né? Lava os olhos, raspa a língua, lava os olhos, a boca, né? E quando tiver alguma gravação, também pode usar o chá de trífala. Eu uso trífala todo dia à noite. São três, frutas maravilhosas que equilibram todos os doshas e limpam também as toxinas. Tá, a trífala é super seguro de usar. Depois eu posso explicar melhor, sobre as plantas ayurvédicas. Aí, evacuação. É muito, muito, muito importante limpar, né, antes de você comer. Então você raspa a língua, escova os dentes e aí toma uma água morna, né, para dar aquela limpada ainda maior. Eu faço aquele chazinho que eu falei com um pouco de gengibre ralado também, gengibre fresco ralado, todos os dias de manhã. Para quê? Para estimular o acne, estimular a digestão antes de dar o alimento. Então, o que que acontece? O acne é como se fosse uma fogueira, como se fosse uma lareira, que durante a noite não tem mais lenha e ela acaba continuando com as brasas, mas não com aquele fogo. E aí você acorda e já dá um leite, alguma coisa de qualidade. Não sou contra leite, leite é sagrado no Ayurveda, tá? Mas alguma coisa de qualidade fria, vai, uma melancia, tá? Sem falar das outras coisas, mas tipo, vamos pensar numa melancia, de qualidade fria. Em cima daquela fogueira que está apagado, ele não vai digerir, por melhor que seja o alimento, tá? Então, eu faço esse chazinho de gengibre ralado com, alguma erva que vai, me fazer bem. Depende do dia, ponho uma, ponho outra e vou fazendo. Pode ser camomila, pode ser, manjericão, pode ser coentro, pode ser aquele tridosha que eu expliquei, agora há pouco. Tá? Isso é muito importante, porque vai fazer o fogo reacender, e qualquer coisa que você for ingerir depois disso, o corpo vai estar preparado para receber e para lidar com aquilo, metabolizar. Aí no Ayurveda a gente faz automassagem, né? E se não der tempo, o que que eu faço? O óleo é morno, tá? Então eu pego o óleo de gergelim ou óleo de coco também. Eu encho a pia da minha casa, do banheiro, né, de água fervendo, água bem quente, e boto o óleo de coco dentro. Enquanto eu tô tomando banho, aquele óleo dá uma aquecida. E aí eu saio e passo ele, tá? Eu tô falando a Ayurveda prática. Que às vezes a gente não tem tempo de fazer uma automassagem com óleo e aí entrar no banho e é isso. Então, aquilo ali é muito bom também já, porque o óleo entra, sempre massageando na direção contrária dos pelos, né? Porque aí ele entra e entra em todos os tecidos, né? E leva as toxinas que estão ali presas para o sistema digestivo eliminar também e nutre, tá? Tem a retenção de óleo na boca, né? Que você pode botar um pouco de óleo na boca, óleo de coco, ó, bochechar, e cuspir, aquilo equilibra toda a flora da boca, é muito bom. E eu ponho também uma gotinha de On Guard, com certeza. Antes de começar meu dia, eu já deixo alguns óleos essenciais do lado da minha cama para usar. Então eu abro o olho e já
e já uso, já começo nesse momento, principalmente o frankincense. Tá, aí toma banho. Depois do banho, né, eu uso os óleos que eu. Muito óleo eu uso. Eu uso rosa, eu uso sândalo, eu uso gerânio, eu uso neroli, eu uso muitos óleos. Tudo os olhos de rica, né? Gostei, hein, Gabi? Todos os olhos da prosperidade, do sagrado, da riqueza. Eu também, estamos junto nessa. A gente merece, né, Sam? Primeiro a gente tem que, né, cuidar da gente para poder expandir, né? Mesmo que seja expandir dentro da própria casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com mãe, pai, né? Mesmo no ambiente mais próximo. E aí a gente faz o náusea, que é pingar umas gotinhas de óleo dentro do nariz também, colocando a cabeça para trás, né? Aquilo também equilibra toda a flora, né? E é muito bom. Vestir-se com roupas bonitas e confortáveis, isso a Ayurveda já dizia. Perfumar-se com os óleos essenciais, né? Com perfumes naturais. Para quem gosta de asanas e pranayamas, respirações, né? E um pouco de yoga. Meditação, isso é super importante, mesmo que seja 5 minutos, tá? É muito importante a conexão. Eu conecto com chakras e com a linha, né, com toda a luz que a gente tem, com o sol, com a terra e tudo até expande para casa, aquilo ali é muito bom, muito importante. A gente começa o dia diferente. Aí toma o café da manhã, né? E aí durante o dia fazer um trabalho que você goste, né? Almoçar sempre no mesmo horário, entre meio-dia e 1 hora da tarde é o mais perfeito, né? E almoçar com consciência, cada vez que você for comer, com consciência, não ao mesmo tempo que você está no celular. Eu sei que às vezes, né, a vida é meio complexa, mas mesmo que seja 5 minutos, entendeu? Ali é daquele jeito. E jantar até as 8h30, no Ayurveda a gente janta leve, né? E atividade sexual antes de dormir, né? Depois disso, pode-se tomar um copo de leite morno para repor ojas, que é muito importante para o corpo inteiro, né? Então, eu faço uma masala milk, que é um leite morno com um pouquinho de turmeric, como fala isso? Cúrcuma, com gengibre, pó de gengibre, um pouquinho de mel depois que ele já saiu ali do fogo, e toma, isso daí é maravilhoso. Dá um sono dos deuses. Aí falando aqui do Tanmatra Chikitsa, sabe? São os tratamentos dos sentidos, né? Do Ayurveda, espirituais e psicológicos. E aí que entram os óleos essenciais nessa parte que eu vou falar hoje, tá? Isso eu aprendi com o Dr. Lade. Isso daí, o Dr. Lade é o médico mais antigo que existe do Ayurveda. Ele é maravilhoso. Então, o Ayurveda e a aromaterapia andam, sim, muito, muito juntos. E com os meus pacientes, clientes que chegam a mim, eu tento também. Não é todo mundo que está pronto para fazer um tratamento muito profundo. Então, os óleos, eles também são uma ponte para a pessoa começar a vir para um estilo de vida mais natural. Então, é muito, 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 muito bom, tá? Então, eu vou falar aqui dos óleos que se usa muito no Ayurveda, que eu aprendi com o Dr. Lad. Esse é o nardo, né? É uma planta que a Ayurveda, a doTERRA pega lá dos Himalaias. Ela é suave, refrescante, purificante para o sistema nervoso, né? Ela chama Jatamansi no Ayurveda, mas é o nardo. E ele é tônico, né? Com propriedades sedativas. Uma curiosidade, Maria Madalena, que não tem nada a ver com a Ayurveda, mas Maria Madalena, ela untou Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado, com esse óleo aqui, tá? Esse óleo aqui é um óleo muito, muito especial. É, ele também é expectorante, né? E ele é tridosha, ele equilibra os três doshas, né? Mas, como ele é refrescante, às vezes ele pode elevar vata e kapha a longo prazo, né? Usando a longo prazo.
Aí o jasmim do terra muito especial esse óleo. Jasmim, ele vem do Egito, né? A do terra cultiva lá no Egito, né? Ele é doce, refrescante, hidratante. Ele nutre todos os tecidos, fortalece o sistema nervoso e ajuda a equilibrar o fluxo menstrual também, tá? Ele conecta, quem tem filho adolescente, assim, né? Ele às vezes tá aquela briga entre o menino e a mãe, né? Um pouquinho de briga. Então, quando tá dormindo, passar um pouquinho do jasmim na sola dos pés, assim, ele nem precisa querer, aquilo ali vai dissolver e resolver de uma maneira bem legal. E ele também possui qualidades, né, antibacterianas, né, então antidepressivas, né, e ele é tridosha, ele eleva a alcafa, se a gente usa por muito tempo, tá? Porque ele também pode elevar a alcafa. Aí, lavanda, a lavanda do terra, né, cultiva na Bulgária, para pulmões, mente, no Ayurveda e os pulmões. Ela é relaxante, tranquilizante, a gente conhece a lavanda, né? Sedativa, acalma a mente, antidepressiva, tem propriedades antidepressivas e broncodilatador. Agora vamos falar do patchouli, que é cultivado na Indonésia. Patchouli, adoro esse óleo, mas eu sei que tem gente que não gosta dele. Ele é aterrador, calmante, e ele é maravilhoso para o chakra raiz, né? E o segundo chakra. Ele equilibra a irritação, ansiedade, agitação, é refrescante e suavizante. Aí, Sam, você também gosta do patchouli. Agora eu vou me exibir, tá? Ó, rosa. Mas é metida, hein? Tudo bem que a gente tem só o rolon, mas nós vamos chegar lá, minha filha. Nos aguarde, tá? Deixa eu falar para vocês, eu juntei os meus pontos de LRP e troquei pela rosa. Olha que presente maravilhoso que a do Terra me deu, tá? É o rosa purinho e foi só com os pontos de LRP. Então, isso é muito bom. A rosa, ela é cultivada na Bulgária, né? Espero que logo eu possa lá ver, porque deve ser lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ele promove o amor e ojas também, né? Ele é refrescante, um pouco laxante, né? E adstringente, né? E tem muitas propriedades maravilhosas, o rosa, muitas mesmo. Também atua como nervina, então, no sistema nervoso. Ele é regenerador celular, assim como o frankincense, e tem propriedades, antidepressivas, né? O óleo de rosa, ele é perfumado e ele é tridosha, serve para equilibrar os três doshas. Sândalo. Sândalo, eu amo esse óleo. Esse óleo É eu mon uso, préféré. Je l'aime, je l'aime. é o seu preferido. Eu gosto muito de usar, eu aprendi com o Dr. Lage, usar o sândalo no terceiro olho, aqui, aqui, aqui. E em dois pontos marmas, são pontos. Como tem a acupuntura na medicina chinesa, marmaterapia no Ayurveda, tá? Mas não é com agulha. Então, tem dois pontos aqui muito bons para usar também o sândalo, tá? Ele melhora a concentração e ele é muito bom para a gente entrar em estado meditativo. Ele é refrescante, antibacteriano e um pouquinho diurético. As propriedades incluem ação também no sistema nervoso, né, sedativa, ele regenera também os tecidos, né, e promove hoje outra coisa muito importante, porque no Ayurveda é muito importante a manutenção de hojas. Então, ele tem um pouco das qualidades adocicadas, que no Ayurveda a gente fala e cuida dos sabores, né? É ali que a gente estrutura muita coisa através dos sabores também e do olfato. E ele é bom para vata, pita, e ele não causa nenhuma alteração em kapha. Vetiver se chama Kus no Ayurveda, tá? Vetiver. Do terra é do Haiti, né? Esse óleo acalma o plexo solar. Então, o plexo solar aqui, ó, passa vetiver aqui nele.
é muito maravilhoso, tá? Purifica a mente, o sangue, a pele. É um óleo excelente para quem é terapeuta, para quem conversa com muitas pessoas o dia inteiro, porque ele faz você focar, concentrar, assimilar, jogar fora o que não precisa de informações e guardar o que precisa. Então, ele é um óleo muito bom. Ele é aterrador, fortalece, né? Fortalecedor tônico, regenerador. Também possui qualidades antissépticas, então, às vezes, se tá com um machucadinho, coisinhas na pele, ele é muito bom. E ele é relaxante e um pouco afrodisíaco também, tá? O Kuss, né, que é o vetiver, ele acalma a pita e eleva a vata e kapha. E aí eu trouxe o Tulsi, que é um óleo muito maravilhoso, que não é muito comum, do Terra tem, eu amo, é o Basilic Sacré. É o manjericão sagrado, né? Manjericão sagrado. Então, ele também é cultivado na Índia e ele é o favorito de Krishna e Lakshmi, né? Que é a deusa da prosperidade. É... Tulsi purifica a mente, o corpo e o espírito, tá? É um óleo bom para tudo. Ele beneficia a pele também, a circulação, metabolismo e o coração. Atua como um tônico, né, no sistema nervoso. Ele relaxa os músculos também e também no equilíbrio de febres, assim como o vetiver também, tá? Ele é de natureza quente, mas ele é bom para vata e kapha, mas ele pode agravar um pouco o pita se ele for usado em excesso. Então, Tulsi é uma planta que a gente usa muito no Ayurveda, e o óleo essencial também. Tá bom, acho que é isso, né? Acho que Meu Deus, a gente tinha que fazer, sabe o quê? Um seminário, Gabi, né? Porque, olha, é muito, muito conteúdo. Eu vi que tem muitas dúvidas, no chat, tá, gente? Sobre, o uso dos óleos essenciais, quantidade. Não, gente, o óleo essencial não é na narina. Ela estava falando de óleo de coco, óleo vegetal, né, gente? sim. Agora, vamos lá, trazer para objetividade. Aqui nós temos o tempo inteiro oportunidades de se aprimorar, né? O mundo ele é muito próspero, muito abundante. Então, qual que é a recomendação que eu faço aqui para todos, Gabi? A Gabi ela atende, tá? Essa parte aí da Ayurveda, junto com os óleos essenciais, é o trabalho dela, há muito tempo, inclusive, né? Agora, tudo é estímulo, né? Para que a gente se aprofunda um pouco mais, né? E eu já mudei alguns hábitos na minha rotina e eu percebi diferença. Por exemplo, viu, Gabi? A gente passou alguns desafios, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, e a Gabi me deu umas dicas lá, falei, Gabi, ó, eu não vou conseguir fazer nada disso que você está me falando, né? Aí ela falou, Sam, mas um pouquinho que você consegue fazer já está valendo, né? Então, por exemplo, eu vou te contar, eu fiz algo que eu não fazia há muitos anos no mar. Eu mergulhei, cabeça, tudo, nadei no fundo do mar, né, lá na Itália, e fez muita, muita diferença, me fez muito bem. Fazia muito tempo que eu não me atentava mais essa conexão com a natureza. Então, o que que a gente pode extrair do bom e do melhor aqui? Pequenos detalhes que você com certeza já pode mudar na sua rotina, né? Às vezes você tem aquele óleo lá já disponível na sua casa, diante dos seus olhos, o óleo nos olhos, tá? E você não está usando com presença, com consciência, né? Então, esse domingo é um presente valioso de presença e de consciência, de amorosidade, né? De honestidade também, né? Trazer a verdade para o campo da nossa vida e pequenas mudanças positivas aplicadas, parece que não, né? Igual cada tijolo a gente constrói um muro. Então é isso. E, Gabi, olha, sem palavras, né, para demonstrar o carinho, ninguém sai, tá? Porque a gente vai tirar foto. Calma, gente, calma, ninguém sai. A gente tem que honrar, né, todo esse conteúdo que a Gabi trouxe para gente. Gabi, sem palavras,
Quem quer que a Gabi volte mais vezes para colaborar e contribuir mais? Eita, não deu nem tempo de pedir as palmas já explodiram na tela, né? É isso. Muita gratidão pela sua vida, por esse conteúdo, né? Estamos recarregados para ter uma semana próspera, maravilhosa. Então vamos encher essa tela de corações, gente? Corações, todo mundo com cara de rico amoroso, tá? Rico amoroso grato. Vamos lá. Trava na pose. 3, 2, 1 e. Primeira tela foi. Gente, a gente é bonito mesmo. Olha, os feios que me perdoem, mas que povo bonito, hein? Bora lá. 3, 2, 1 e. Peraí. Trava na pose de novo. 3, 2, 1 e. Foi. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo. Gabi, sem palavras. Vamos que vamos. E depois eu compartilho esse conteúdo com vocês, tá bom? Beijo, turma!